Sim, ó, em Hebreus 5 e 14, que o irmão Arlindo cita várias vezes ali, né, sobre o conhecimento do bem e do mal, aí faz um pouco, né, a gente lembrar que geralmente essas pessoas que nos julgam, aquelas pessoas que julgam as pessoas, são pessoas que fazem muito uso do conhecimento do bem e do mal. Eles julgam coisas que eles dizem que aquilo ali a mão de Deus vai pesar. Ah, isso, porque tu estás fazendo isso ou estás fazendo aquilo, olha, isso Deus, né, vai te condenar para o inferno. Então, ela é muito altiva no espírito, ela se acha muito acima além para julgar o seu próximo. Então, ali nessa passagem ali, o irmão Arlindo sempre, né, usa, né, ali sobre o conhecimento do bem e do mal, né? A gente não deve viver do conhecimento do bem e do mal, mas da árvore da vida, né? Então, ali em Hebreus, ali 5 e 14, até se o irmão Arlindo depois que pudesse ler, né, para que os irmãos ouvissem essa passagem ali. Isso é muito interessante. Um pouco antes, no 13 ele fala, né, que muitos estavam dependendo de leitinho, né? Mas ali ele coloca, né, bem claro sobre as doutrinas, né, muitas doutrinas e muitos conceitos, né, que é colocado, né? São pessoas altivas de espírito, não são pobres de espírito, né? O olhar mesmo, né, tu vai ver que não são pobres de espírito, né? Tudo que os irmãos estão dizendo aqui hoje são complementos, né? Que isso aqui vai trazer maiores bagagens para que a gente possa afirmar o nosso entendimento. Então, tudo aquilo que os irmãos trazem aqui para nós, a gente aproveita, é lógico, né? Aqui os irmãos têm bastante conhecimento bíblico, eu gosto de trazer isso assim para os irmãos. Então, vamos lá, ó. Eu vou ler a partir do versículo 11, que é para o texto ficar completo, tá, irmãos? A parte que o irmão Paulo citou lá no final, mas eu vou ler do 11 ao 14, que não é muita coisa, dá para a gente ler aqui. Que diz assim, ó, nova versão transformadora. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Interessante isso aqui, né, irmãos? Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Então, pela prática constante, a pessoa distingue o que é certo e o que é errado. E esse alimento sólido aqui, irmãos, é para adultos, aqueles que conseguem caminhar, aqueles que conseguem chegar ao conhecimento. Então, quando nós falamos aqui do viver do certo e do errado, e do viver da vida, eu expliquei para os irmãos, o viver da vida é você fazer a vontade de Deus. Esse é viver da vida. Quando você faz a sua vontade, dentro daquilo que é o seu conceito, aquilo que é o seu entendimento, o seu ideal, quando você tira Deus de cena, para você assumir o lugar como se fosse o lugar de Deus, então você está vivendo do certo e do errado, do teu certo e do teu errado. Mas quando você vive da vontade de Deus, irmãos, você discerne, mas você não aplica nenhum juízo, você aplica justiça e não juízo. Nós não estamos aqui para fazer juízo de nada, de nada. Nós estamos aqui para aplicarmos justiça. E essa justiça tem que ser o certo de Deus e não o nosso certo ou o nosso errado. Então, viver do nosso certo e do nosso errado, provavelmente nós vamos fazer coisas que para nós parecem ser boas, igual nós lemos lá aquela passagem que o irmão Paulo falou, de Provérbios, né, capítulo 16, versículo 2 e 3 e 4, né? Acho que é isso que ele tinha falado, não recordo agora. Mas aquilo que para nós é o certo,
pode não ser o certo para Deus. Se nós estivermos desligados da árvore da vida, nós não teremos essa condição de entregar o certo de Deus, mas entregaremos o nosso certo. Então você vê pessoas, irmãos, que na sua melhor intenção, ele erra, na sua melhor intenção. E ele está sendo ali a pessoa mais sincera, mais verdadeira, aplicando a sua melhor fé, mas ele está errando. Porque o conceito dele está errado. E se o conceito dele está errado, então não importa o que ele faça, que tudo vai estar errado. Tudo que começa da carne é carne. Não tem como você espiritualizar o que começa da carne, né? Então, começou da carne, é errado. Mas aquilo que começa do espírito, que flui do espírito, aí é o correto de Deus. Aquilo é o correto de Deus. Então, eu não julgo pelo meu certo, pelo meu errado. Eu não vivo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vivo da vida, ensinada, trazida por Deus e revelada por Deus. Então, bem-aventurados os que pelo Espírito, irmãos, alcançam essa condição de entender o quanto ele é dependente da árvore da vida. Ele é dependente de Deus. Ele é dependente do conhecimento de Deus. Ele é dependente da revelação de Deus. Ele é dependente daquilo que Deus proporciona a ele dia após dia. Quando nós falamos esse Sermão do Monte aqui, irmãos, ele é extraordinário. A gente conversa aqui, né, entre nós, a gente vê que ele tem uma linha de entendimento, assim, várias linhas de entendimento, né? Ele tem um leque tão grande para que a gente possa buscar aqui revelações que, isso aqui eu diria que são coisas infinitas. E nós passaremos todos os nossos anos aqui falando de Sermão do Monte e nós ainda não vamos esgotar as maravilhas que está contida nesse tesouro. Nós não vamos conter isso, nós não vamos esgotar essas maravilhas desse tesouro aqui. Porque você começa a associar ponto com ponto, e as coisas espirituais são discernidas pelo Espírito, e o Espírito vai trazendo essa revelação, esse entendimento, e nós vamos ficar sempre discutindo o Sermão do Monte, Sermão do Monte. Por quê? Por causa do ponto de premissa de Jesus. Aqui ele está gerando um alicerce. Aqui ele está gerando a condição de filho. Aqui ele está revelando as condições de filho. E aqui também você vai ver, muitas vezes que você começar a observar, você vai falar assim, mas isso aqui está contradizendo o que está escrito lá. Aí eu digo para o irmão, não há uma contradição, irmãos. Há uma forma de entendimento diferente agora. Antes, o que eles tinham era isso, era lei. Agora, o que nós temos é esse entendimento baseado naquilo que Jesus nos ensinou. Ele veio, é a proposta dele, de nos ensinar. Eu estou com a mãozinha erguida, que eu estou tentando fechar essa conta. Então, aquele líder religioso arrogante, o que falta nele é ser pobre de espírito, é ser humilde. Porque agora, nesse estudo aí, eu percebi que até agora, todos os que eu tive um contato, eles precisam ser pobre de espírito. Eles eram muito cheios daquele entendimento e daquela autoridade, segundo ele, espiritual. Então, que o ser pobre em espírito, ele é baixar aquele tupete, não ser tão arrogante do próprio eu dele, e ser humilde em espírito. Mas, e quanto àquele que a gente se refere igual, porque eu digo, na briga, na crítica um com o outro, acusando, aquele que a gente se referia como pobre de espírito, porque ele não tem amor, não tem sentimento, não respeita nada. Então, esse não é o pobre de espírito. Então, ou tem um outro tipo de pobre de espírito. Tem dois tipos de pobre de espírito. A minha conta está aberta ainda, irmã Arlindo. Complicou. Não, irmã, a pobreza de espírito, ela é assim, se você for enumerar, ela vai longe, entendeu? A gente está colocando os dois pontos. Eu coloquei aqui os dois pontos que a irmã Maria citou, lá no cântico dela. Mas se você for colocar o que revela a pobreza de espírito, ela vai longe. Mas se você trouxer toda essa pobreza de espírito para resumir, ela vai resumir nisso aí mesmo, tá? Que a gente está falando aqui. É a pessoa que tem o ego inflado. Sim, mas se você for resumir, a partir do ego inflado dela, o que acontece? Ela vai produzir inúmeras, aí você vai ver que vai ter um monte de coisa, entendeu? Mas que se resume no ego inflado.
Então, o que Jesus faz? Sendo ele Deus, o que ele faz? Ele se esvazia, não é? O homem, sendo ele esse ser aqui que não tem a compreensão de Deus, que sem o Espírito ele não é nada, sem a condição espiritual ele não é nada, o que ele faz? Ele infla. Ele acha que ele é. Eu entendi, agora eu vou saber explicar para o próximo irmão que aparecer. Mas tem outro ponto aqui, irmão, que eu quero ver se aconteceram com vocês também, ou foi só comigo. Esse cântico de Maria, duvide quem quiser, é a primeira vez que alguém está lendo, porque nos lugares que eu passei, eles não li isso daqui, porque seria como se idolatrasse Maria igual católico. Eu passei por isso. Nunca foi lido. Aconteceu com vocês? Não, comigo não. Eu passei pela Igreja Católica também, né, e quando eu cheguei na Igreja Evangélica tinha muita disputa entre católicos e evangélicos, né? Mas isso tudo é coisa da religião. Entre os filhos não tem disputa, irmãos. Eu sempre digo para os irmãos aqui, nós concorremos, não disputamos, tá? Há uma concorrência entre nós e não uma disputa. Então eu concorro com meu irmão Antônio Marcos. O que é concorrer? Concorrer é você correr junto, tá? Nós estamos na mesma disposição, nós estamos aprendendo junto. Eu concorro com o Valdecir. Eu concorro com qualquer um que quiser concorrer conosco aqui, nós vamos concorrer, irmãos. Porque nós estamos numa competição. Nós estamos numa concorrência, e a concorrência ela é sempre boa, ela sempre traz proveito. Nas concorrências você vê o que acontece, e até no mercado, né? A concorrência de mercado também é boa, não é? Não é excelente? Imagina uma concorrência entre irmãos de fé, para ver aqueles que estão correndo junto, quem pode melhorar em que ponto, né? Em que área eu posso melhorar, em que área eu vou servir melhor o meu irmão, em que área eu posso fazer o melhor para que a família seja abençoada. Então, nós não estamos em competição, nós estamos em concorrências. Assim, ó, nossa mentalidade sempre é a pessoa que está lá em cima, essa é maior. Então, o apóstolo Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Aí que eu me aproximo mais de Deus, quando é na minha fraqueza que a justiça de Deus se aperfeiçoa. Quando Jesus estava passando a lição para os discípulos, ele disse, em verdade vos afirmo, que o maior de vocês é aquele que vos serve. Fazer isso, ó, eu sendo o Senhor, eu vou lavar os pés de vocês. Então, se alguém ferir um lado da tua face, dê a outro. E teve outra passagem que ele pegou uma criancinha, ele disse, em verdade, se vocês não se fizerem como uma dessas crianças, vocês não faz parte do reino. Porque não é a pompa, não é a grandeza, porque isso era muito expressado entre os fariseus, entre aqueles que tinham conhecimento, eles pisavam os pequenos, os sacerdotes, né? Eles que tinham a lei, eles que tinham conhecimento, e eles pisavam. E aí Jesus trouxe esse sermão mostrando que não é isso, não é essa grandeza, mas bem-aventurado é os pobres, né? Aqueles que se reconhecem que são pequenos. Então, isso é a moral, né, do entendimento do reino. Hoje a gente veja muito as pessoas, né, colocando que aquele cargo, aquela coisa, ele é maior do que os outros. E ele pisa os outros, ele que retém a verdade, ele que pode julgar as coisas, ele que está acima do bem, do mal, né? E os pequenininhos têm que se submeter, senão vão para o inferno. O que ligares na terra será ligado no céu. O que eu desligar na terra vai ser desligado lá no céu. Então, aí essa explicação é como o irmão Lindo fala, né? Tem muita coisa para colocar, mas ela traz grande luz ao entendimento, né? Da gente que vive a graça, que abre o entendimento para entender realmente o reino de Deus. E hoje eu trabalhei o dia inteiro pensando em fazer um vídeo exatamente abordando esse assunto, esses exemplos que o mestre nos deu de se fazer pequeno, né? Inclusive o ato de lavar os pés, que o maior entre vós se faça o menor, né? Que é o que a gente não vê. Não dá para a gente falar sem
focar no sistema religioso, a gente tem que dar esse exemplo, né? Porque estão fazendo tudo ao contrário do que ele ensinou. Então, pode ver que até o jeito lá, né? Fica tudo sentadinho e o grandão lá na frente, no púlpito, né? Então, tá muito ao contrário, seria para fazer, se é para ser, a gente sabe que não é para ter religião, né? Mas sentar ali todos juntos ali e conversar junto ali, mas não, esse sistema está totalmente errado. E eu trabalhei o dia inteiro pensando em falar exatamente isso daí. E está fazendo tudo ao contrário, Então, é diminuir para que ele cresça mesmo, né? Vamos focar aí. Cada dia mais. Amém, irmã Isa. Eu quero agradecer o entendimento de hoje, né? Que era uma dúvida que eu ainda tinha. Agradecer aos irmãos que acrescentou, o irmão Paulo, o irmão Antônio Marcos, uma bênção. Acho que o estudo hoje foi grandioso mesmo. Estou muito agradecida. O dia de hoje é uma gratidão imensa e fechou com chave de ouro essa noite maravilhosa. Deus abençoe a cada irmão aí e que esses irmãos, o irmão Antônio Marcos esteja participando mais com a gente e o irmão Amém. Paulo também, uma bênção que ele acrescentou, deixou o estudo mais rico. E o irmão Arlindo também, dessa paciência da gente estar aí. E que Deus abençoe a Isa, que clareia a mente dela para esse vídeo sair maravilhoso, para distribuir para as pessoas de entendimento. Um beijo, um abraço a todos, irmão. Melhor noite a todos. Amém. Amém, irmã Cileide. Conclui então, irmão Antônio Marcos, suas considerações finais aí. Amém, meu querido. Eu quero agradecer por mais uma vez ter participado com os irmãos, né? E que nosso Pai Eterno possa a cada dia estar nos dando mais sabedoria, para que juntos possamos estar aí, ajudando cada dia mais aí outros irmãos a ter esse entendimento, esse esclarecimento aí sobre a graça. E que Ele possa nos conceder uma noite de paz, um descanso justo, e que para a semana possamos estar juntos novamente. Amém? Muito obrigado. Uma excelente noite para todos aí. Amém, irmão Antônio Marcos. Irmã Creuza. Somente gratidão a Deus, né, por mais esse estudo, pela presença de cada um dos irmãos. E juntos nós somos mais fortes, porque é o nosso Pai que nos fortalece. E de nós mesmos não temos nada para oferecer, mas como deixamos Deus agir na nossa vida, nós temos o melhor para fazer. Então, eu só agradeço a Deus por mais uma oportunidade, que seja uma noite de vitória, uma noite de sonos tranquilo para cada um dos irmãos, e amanhã um novo dia vai raiar. Amém? Boa noite, irmãos. Agradeço. Amém. Opa, não quero. Que eu estava dizendo, agradecer primeiramente, né, por estar mais uma vez junto com todos nós, todo mundo aqui. E não vamos competir, vamos concorrer, né? Vamos viver a bem, mais demais, vamos buscar revelação, vamos buscar a história de lado, vamos buscar a revelação. É isso aí. Uma boa noite a todos e quarta-feira. Eu também quero agradecer, viu, irmãos? Muito obrigado aí pela presença dos irmãos aí com a gente, né? Essa família, ela tem muito... uma bênção. Tem muito a nos apresentar, né, irmãos? Essa família, quando ela se une, é só coisa boa que sai, né? Só coisa boa. Faz muita falta. Nossa, só coisa boa que sai aqui. Não teve jeito. Aqueles que estão ligados no Espírito só vão aprendendo, né? Vamos aprendendo. Os irmãos têm muito a nos oferecer, tem muita bagagem, né? E chegando o Antônio Marcos aí também, que tem bastante conhecimento. Tem mais aí, a gente não precisa nem falar nada, nem apresentar, né? Seja bem-vindo ao nosso meio, irmão Antônio Marcos. Uma boa noite a todos, tá? Na graça, na paz, sempre revelando, frutificando. Nós estamos aqui como árvores frutíferas e frutificando sempre em favor dos nossos irmãos. Amém? Essa consciência é a consciência crística, é a consciência de um Cristo.
Vamos crescendo e multiplicando. Graça e paz a todos. Amém. Boa noite. Tchau, obrigado. Amém. Melhor Amém. noite. Boa noite. A todos. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of